13h10, Fabiano Gomes da Silva, já aqui no estúdio, senador do PMDB da Paraíba, Raimundo Lira. Abraçar o competente coronel Kelson, gente muito boa, meu amigo, gente muito boa. Ex-comandante-geral da Polícia Militar, um dos mais temidos homens da bandidagem. E quando o cidadão é temido pela bandidagem, é porque foi muito competente como comandante da Polícia Civil. Militar. Da Polícia Militar. Quando a bandidagem escuta o nome de Kelson, corre légua. É um grande nome, um grande quadro da Polícia Militar, comandante da polícia, e deu uma grande contribuição para a instituição. Forte abraço. Registrar a presença já aqui do senador Raimundo Lira, como eu disse lá atrás, do deputado secretário Ricardo Barbosa, que está aqui acompanhando alguns projetos do governo do estado com o senador Raimundo Lira, inclusive estavam despachando já lá fora. Nosso querido Bernardino Lira, que é sobrinho com afinidades de filho do senador Raimundo Lira, enfim, todos acompanhando aqui. Do estilo do senador Raimundo Lira, eu gosto muito do político assim, que não anda com tropas, que não anda com cercado. Tem gente que gosta, né, de andar com parecendo um pouco até com o Ricardo Coutinho. O governador, quando vem dar entrevista, vem um ou dois e não vem aquela multidão toda, aquela enturragem toda, né? Enfim, muito bem, vamos começar. Senador Raimundo Lira, agradecer aqui a sua presença no Correio Debate, atender o nosso convite, atender o nosso pedido. De antemão dizer que é um orgulho, não só como cajazeirense, que o sou e o senhor também o é, vê-lo brilhar na mais importante missão da história política dos últimos anos no Brasil. Creio eu que de 1992 para cá, esse é o momento mais delicado da política brasileira, e as decisões deste momento mais delicado da política brasileira canalizou-se, recaiu-se sobre um paraibano, e me preocupava muito lá atrás. Eu acho que preocupava também a leva de paraibanos que pensa, que forma opinião, a postura que o senhor teria como presidente da Comissão Especial de Impeachment. Porque era, de qualquer fato, como se diz lá no sertão, uma faca de dois legumes. Se o cabo acerta, como o senhor fez, se transforma no nome nacional rapidamente, internacional, como o senhor se transformou. Mas se dá um vacilo, uma bobeada, um deslize que seja, uma bobeira, também vira chacota nacional, e com isso o Estado também vira chacota nacional. E muito diferentemente do que eu acabei de falar, o senhor elevou o nome da Paraíba, mostrou que a Paraíba tem homens que pensam com prudência, com intelectualidade, com poder de decisão, de reflexão, com discernimento, com postura de estadista. Eu estou falando porque isso é bom para a autoestima do paraibano. Nós aparecemos muito na mídia nacional como um estado pobre, como um estado de analfabetos, como um estado de despreparados. Aí vem um senador da Paraíba presidir a mais importante comissão da história dos últimos quase 30 anos e inverte a lógica para o Brasil inteiro enxergar. Porque quando o senhor está presidindo aquela comissão, fica lá, senador Raimundo Lira /PB. É o nosso estado que está sendo vinculado nos caracteres do Senado, do Jornal Nacional, do Jornal da Record, da CNN, da BBC de Londres, de onde quer que esteja.
13h15. Boa tarde, prazer recebê-lo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer mais uma vez participar do seu programa aqui ao vivo. Essa satisfação é maior do que participar através do telefone, né? E quero também dar um abraço aqui a Wellington, né? E ao Vitor. Quero dar um abraço especial aqui ao meu amigo, o deputado Ricardo Barbosa. Eu via pelo rádio no carro, seu chamou de trator, é realmente um trator no bom sentido, um trator é um instrumento de trabalho, né? Então quando você chama ele de trator, você está dizendo que ele é uma pessoa que tem uma paixão, né? Uma dedicação total ao trabalho. Quero aqui dar um abraço no meu sobrinho o Bernardino, que como você falou é como um filho, né? Trabalha comigo há mais de 20 anos, né? É um jovem inteligente e muito capaz, muito preparado. É meu assessor, não é assessor do Senado Federal, é assessor particular meu, né? Quero também aqui dar um abraço ao Coronel Kelso, que hoje faz parte há meses da nossa equipe de trabalho, né? E a todos os colaboradores e operadores aqui desse programa. E um abraço especial muito afetivo a todos os ouvintes da Paraíba do programa Correio Debate. E quando você falava em relação a essa comissão, Fabiano, foi uma história muito interessante. Quando eu fui convidado pelo senador Eunício Oliveira, líder do PMDB, em nome da cúpula do PMDB nacional, porque essa presidência caberia ao PMDB como partido majoritário, a maior bancada do Senado Federal, ele me convidou, me chamou para conversar e disse que eu seria a pessoa indicada, né, logicamente dependendo da votação ainda na comissão, para presidir a comissão especial do impeachment. E eu fiz a ele algumas considerações. Eu digo: olha, senador, meu amigo, eu não posso assumir essa presidência porque eu não sou juiz aposentado, eu não sou promotor aposentado, eu não sou bacharel em direito, não sou advogado, sou economista, e esse processo é um processo mais jurídico do que político. Então ele precisa de uma pessoa que tenha um profundo conhecimento jurídico para conduzir com eficiência, né, essa comissão. E ele me disse: não, nós já fizemos toda essa avaliação e já consultamos todas as bancadas. O único nome que é aceito por unanimidade em todas as bancadas do Senado Federal, em todos os blocos, é o seu nome. Então você vai ter que aceitar. Eu pedi para refletir sobre o assunto, né? E fiquei de dar resposta na segunda-feira. Já fui logo conseguindo com os assessores do Senado Federal e os assessores do Supremo Tribunal Federal o material que eu iria trabalhar. Eu vi que era uma operação complexa, né? Porque precisava de conhecimento constitucional, conhecimento profundo da Lei 1079 de 1950, conhecimento do rito que foi consagrado pelo Supremo Tribunal de 1992 e, sobretudo, do regimento interno do Senado. E na segunda-feira eu pensei durante o final de semana e disse o seguinte: como você disse, é realmente uma operação de risco, né? Mas sempre que eu assumo uma responsabilidade, eu me dedico com força, com alma, com espírito, é dedicação total. E assim eu fiz, assumi a presidência, fui eleito por unanimidade, tive a satisfação e a felicidade de, quando terminou a primeira etapa da comissão, encerrou a primeira etapa da comissão, eu recebi a consagração unânime também da comissão do impeachment. Isso significava dizer o seguinte: se naquele momento tivesse uma nova eleição, eu seria eleito por unanimidade novamente. E fiz um esforço muito grande, porque você vê o seguinte: nós tivemos reuniões de 10 horas, de 12 horas, de 15 horas, porque eu não quis em nenhum momento que sobrasse pauta para a reunião seguinte, porque senão nós não íamos cumprir. Fiz um regulamento interno que foi aprovado pela comissão, né?
A todo momento recebi assessoramento das melhores cabeças. Eu tenho 12 assessores diretos na comissão, né? 4 advogados constitucionalistas, advogados especializados em direito penal, em direito civil, né? Temos regimentalistas da primeira qualidade. O melhor secretário executivo, o Renan Calheiro me cedeu, que é o Dr. Bandeira de Mello, que é o secretário-geral da mesa. Ele hoje é meu assessor direto, né? São 12 pessoas trabalhando, me assessorando na comissão. E aí eu tive que fazer um sacrifício especial. As reuniões normalmente começavam 10, 11 horas. E 2 horas antes já ia para o Senado, para o meu gabinete, reunia essa equipe para discutir a pauta, discutir todas aquelas questões, e quando terminava a reunião, a não ser que fosse 2, 3 horas da manhã, eu também fazia a mesma reunião com a equipe de avaliação. Porque se em algum momento algum dos senadores, que são todos competentes, todos preparados, ali estão os melhores quadros políticos do país, né? E foram na maioria selecionados pelas suas respectivas bancadas. Se em algum momento aquele colegiado sentisse que eu não estava dominando o tema da comissão, logicamente que eu não conseguiria presidir e levar com eficiência e, graças a Deus, com sucesso, como aconteceu. Então foi um esforço muito grande e, ao mesmo tempo, foi uma compensação que eu recebi de Deus, né, para me dar essa oportunidade. Porque quando você está na vida pública, você tem que aproveitar essas oportunidades de prestação de serviço, mostrar que você gosta do seu país, mostrar que você ama o seu estado, mostrar que você está ali para realmente, em nome do povo, servir o país. E foi o que eu procurei fazer com muito esforço e com muita dedicação. Pergunta de Wellington Alexandre de Farias para o senador Raimundo Lira. Pois é, eu queria saber uma curiosidade, senador, que tipo de pressão um homem com a responsabilidade que o senhor tem naquele processo sofre e de que maneira o senhor resistiu às eventuais pressões? Todas as pressões possíveis, Wellington, mas antes de responder essa pergunta, eu quero dizer que agora no dia 7, como acontece todo ano, agora no dia 7 vai sair da minha fazenda lá em Serraria, no Tapuio, né? A cavalgada. O senhor tem uma fazenda em Serraria. É muito bonita e eu vou sempre lá. É vizinho. Qual é o nome da fazenda? Tapuio. É o nome de uma tribo indígena, né? Senador, só fica a 2 quilômetros da sede de Serraria, né? Do terraço da casa de Wellington, ele apontava para a fazenda do senador Raimundo Lira. Isso, exatamente. Muito bonito, inclusive. Parabéns. E eu fiz Obrigado, uma entrevista para o Museu da Imagem do Som de Serraria para o seu Raimundo, contando a história da família de Tapuio lá. Que bacana. E na década de 70, quando eu adquiri, né? E que nós íamos fazer desmatamento na fazenda, eu já saía pessoalmente com um galão de tinta marcando cada planta, cada árvore, cada palmeira que não podia ser derrubada. Por isso que é uma fazenda toda muito bonita, toda arborizada, né? Muito bonito. Então já pensava nessa questão do meio ambiente, nunca permiti caça, né? Por isso que lá inclusive é um local onde as marrecas, os patos da região gostam de estar descansando, porque sabe que não sofre qualquer tipo de agressão, né? Mas apenas para você que é de Serraria, que ama aquela cidade, para você ficar sabendo. E com relação à sua pergunta, quais as pressões? São pressões permanentes, diárias, porque ali se trata do julgamento de um presidente da República. Então você imagine os interesses que estão envolvidos na questão. Então, o senhor evitou de despachar ou de receber gente como Lula, como Dilma, como o Cardoso? O senhor foi convidado para esse tipo de conversa e evitou naquele período? Eu nunca aceitei. Mas foi convidado? Não, eu nunca aceitei, sempre sendo convidados através de senadores, né? E um café com Lula, ou um encontro com a presidente, ou um encontro depois com o presidente Temer, ou com quem quer que seja. O senhor não aceitou, mas teve os convites. Exatamente, não aceitei porque achava que tirava um pouco a minha imparcialidade, porque eu determinei do começo, e isso eu explicitei através da imprensa nacional, que eu teria um comportamento suprapartidário,
até falei com o Eunício, digo, você resolve essa questão partidária, porque alguém vai reclamar do PMDB que eu não estou defendendo os interesses do PMDB na comissão. Eu disse que ia ter uma posição imparcial na condução da comissão. Eu disse que ia dar um amplo direito de defesa, até em momentos, Fabiano, em que não havia previsão legal de dar o direito de defesa, eu dei o direito de defesa. Não havia previsão de, no dia da ida da Presidente da República, ter uma representação, o processo não permitia isso. Eu defini com minha total responsabilidade, e quando fui reclamado na comissão em relação a isso, eu disse, daqui a 70, 80, 100 anos, quando houver um novo processo desse, esta minha decisão será tida como precedente histórico, ou seja, como modelo a ser seguido, né? E defini também que não deixaria a maioria sufocar a minoria, porque eram 5 senadores de um lado e 15 senadores do outro. Então, se você não tivesse um equilíbrio, um domínio muito importante da comissão, essa maioria sufocaria a minoria. Então, muitas das questões que poderiam ser definidas em votação, eu não botava em votação, eu definia por ofício, porque já sabia que a votação ia ser contrária à minoria. Senador, uma pergunta, o Brasil inteiro aguarda o desfecho do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quando a comissão que o senhor preside deve votar o relatório? Dia 2 de agosto vai ser a leitura do relatório na comissão. Dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto. A leitura. Exatamente. E possivelmente vai haver também a leitura de um voto em separado da minoria, né? Só uma pergunta, já sobre o comando de Lewandowski? Não, sobre o meu comando. Sobre o seu comando do senhor. Exatamente. Na comissão especial. Na comissão especial. No dia 3 vai ter a discussão desse relatório. No dia 4 a votação do relatório, né? No dia 5 a comunicação ao plenário do resultado da comissão, e já no dia 9 de agosto no plenário do Senado Federal, não mais na comissão, já sob a presidência de Lewandowski, do presidente do Supremo Tribunal Federal, haverá a votação, né, do relatório do senador Anastasia, que com certeza será, em função da maioria, ser aprovado na comissão no dia 4. É possível que algum senador na comissão ainda peça vista, e se isso demora, se esse pedido de vista, o senador, o senhor como presidente vai dar um prazo para que a comissão retome a discussão? Não vou dar vista, não vou permitir vista. Não vai permitir? Não vou permitir, para não furar o cronograma, nem quero... E regimentalmente o senhor pode evitar? Posso, desde o começo, porque eu criei um regimento próprio para a comissão, e aprovado pela comissão, pela maioria da comissão. Deixa eu esquecer um pouco o presidente da comissão de impeachment e conversar com o senador Raimundo Lira. Na opinião do senador Raimundo Lira, o Brasil melhorou depois do afastamento da presidente Dilma Rousseff? Tem como se desnudar dessa posição para dar essa opinião? Tenho sim. Agora eu vou falar como economista. Isso, e como senador. Pronto, boa. O presidente Michel Temer, estou falando agora em relação ao país, né? Isso. O presidente Michel Temer, ele montou a melhor equipe econômica que, segundo todos os especialistas, poderia ser montada no país, inclusive reconhecimento internacional da equipe presidida por Meirelles, né? E isso fez com que fosse o ponto alto do governo provisório. Então o FMI já mudou o enfoque em relação ao Brasil, já mudou a posição, já está dizendo que o Brasil vai ter uma recessão menor esse ano, já está informando que vamos ter crescimento econômico. As maiores instituições nacionais agora já estão afirmando que o Brasil vai ter um crescimento de 1,5% em 2017, de 3% em 2018. Portanto, esse é o ponto alto em relação ao governo provisório. E mudou toda a expectativa, porque, Fabiano, em economia, em macroeconomia, economia nacional, o fator mais importante são as expectativas econômicas.
os fatos econômicos, os investimentos, né? O consumidor começa a comprar mais, o fabricante começa a fabricar mais, ele não é o fator primário do crescimento econômico. Ele vem em consequência das expectativas. O país cria as expectativas positivas e os investidores começam a acreditar que as coisas vão acontecer e começam a operar a economia. É o que está acontecendo no país. Deixa eu fazer aqui só alguns registros, porque meu WhatsApp não para. Como todos sabem, nós temos nesse instante 16 emissoras em cadeia. Mandar um abraço para o vereador Marcos Barros, lá no extremo, lá de nós, lá de Cajazeiras. Meu amigo Marcos Barros. Nos ouvindo pela Rádio Oeste da Paraíba. Forte abraço, Marcos. O deputado Tróculo Júnior, registrando aqui o empenho e a disponibilidade do senador Raimundo Lira. Todas as vezes que procurou em nome do governo, sempre esteve muito disposto, principalmente sobre as questões dos empréstimos da Paraíba, que se não por ele, pela força pessoal de Lira, alguns não tinham saído, a força pessoal de Lira com o governador Ricardo Coutinho, sob o comando de Ricardo e Lira, e agora sendo acompanhado também pelo deputado Ricardo Meu amigo Barbosa. Tróculo Júnior, há 28 anos. Aí, Tróculo é velho assim, é? Há 28 anos nós somos amigos. Eu acho que ele era criança nessa época. Eu sei que Tróculo tinha 30 anos. Diego Amarante também mandando um abraço. Forte abraço, jovem Diego Amarante. É o presidente do PMDB aqui, jovem. Rapaz muito dinâmico, muito... Pergunta, Wellington. Não, eu gostaria de saber do senador se essas novas expectativas sobre a economia e sobre o rumo do país terão influência sobre a decisão dos senadores na hora de votar o impeachment, ou eles não levam isso em conta? Não, tudo o que acontece no país, o que acontece na Lava Jato, né, o que acontece, qualquer acontecimento político, ele tem uma influência indiscutivelmente, uma maior, outra menor. Então, com certeza, esse é um fator positivo sobre qualquer aspecto, sobre o aspecto político e sobre o aspecto econômico. Vamos lá, 13h32, vamos deixar 3 perguntas para o senador Raimundo Lira responder depois do intervalo comercial. Minha pergunta é claramente sobre... Eu não vou nem mais discutir eleições de 2016, até porque eu acho que Maranhão já resolveu, o PMDB municipal entregou a decisão a Mané. É uma questão que eu acho pessoal, pela fala que eu rodei dele aqui, tá muito claro, tá muito nítido. E eu não gosto de ficar no mimimi, no 8. Então, acho que tá resolvido. Eu vou para 2018. O senhor tem uma imagem hoje exemplar, inclusive nacional, o que canaliza também na Paraíba. O senhor tem trabalhado bastante pelo Estado, são várias as intervenções que o senhor vem fazendo, inclusive em obras estruturantes. O senhor é um cara focado no trabalho. Não diz publicamente que é candidato, mas, todavia, porém, diz nos bastidores que vai para a disputa em 2018. Eu tenho alguns amigos que são deputados, prefeitos, que dizem, é candidato e eu estou fechado com ele. Só não vou dizer não para preservá-los. E o que é que o senhor diz disso? Responde depois do intervalo comercial. A sua pergunta, Wellington. A minha pergunta é o seguinte, até tem a ver com a sua pretensão, se for esse o caso, para 2018. Eu não acho que o PMDB, com a história que tem, com o tamanho que tem e a importância que tem, não deveria ter candidatura própria em João Pessoa? Eu vou ficar em 16 também, na eleição de agora, das convenções. Na sua opinião, senador, o melhor caminho para o PMDB é a candidatura própria? Manuel Júnior não é candidato, quem é o nome? Ou uma aliança com Cida e Ricardo Coutinho ou Cartacho? No próximo bloco, Lira responde para Paraíba inteira, no Correio Debate, indispensável como almoço. Correio Debate, com Fabiano Gomes, Victor Paiva e Wellington Farias. Em 3 visões, um resumo do que a Paraíba pensa.
13h41, estamos de volta para Paraíba inteira no Correio Debate, hoje recebendo o senador do PMDB, presidente da Comissão Especial do Impeachment, Raimundo Lira, paraibano que está conduzindo na Comissão Especial todas as discussões, os debates em torno do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Wellington, ficaram 3 perguntas, a de Fabiano é para 18, vamos começar por 16, a sua parece que emenda com a minha, né? Certo, respondendo a sua... Vai lá, renova a sua. A minha é o seguinte, mesmo pensando em 2018, se o PMDB, com a importância que tem, com a história que tem, para crescer mais ainda, não deveria ter agora uma candidata a prefeito em João Pessoa. Se não tiver esse candidato, quem é esse nome? Vai de Cida ou de Cartacho? O mais importante para o PMDB, o ano passado, a executiva estadual, ela deu apoio total ao deputado federal Manuel Júnior, exatamente pela disposição dele, pela vontade dele de disputar a prefeitura de João Pessoa. Então é importante que o candidato ele tem que ser fortalecido quando ele quer ser candidato, quando ele está psicologicamente preparado para ser, ele tem vontade de ser, né? E essa foi a manifestação do deputado Manuel Júnior. Então nós fomos surpreendidos há poucos dias com a desistência do deputado Manuel Júnior, né? E, logicamente, imediatamente, com o apoio da Executiva Municipal, a aprovação de uma coligação com o prefeito Luciano Cartacho. Essa é uma competência da Executiva Municipal. A Executiva Estadual pode tentar negociar, pode tentar, como nós fizemos ontem, mas, na realidade, a decisão é da Executiva Municipal. Esse é o que define, é uma definição da Executiva Nacional do PMDB. Eu, pessoalmente, sugeri desde o primeiro momento que a coligação fosse feita com o PSB do governador Ricardo Coutinho, pensando não só em João Pessoa, porque mesmo assim nós já ficaríamos a reboque em João Pessoa. Já que em João Pessoa nós não íamos ter um candidato próprio, então era importante analisar o reflexo nos demais municípios paraibanos. Então nós temos o caso de Campina Grande, em que o PSB apresentou um candidato, no caso Adriano Galdino, exatamente porque o PMDB tinha candidato próprio em João Pessoa. Temos o caso de Guarabira, que não conseguimos ainda fechar um acordo com o PSB de Guarabira. O PMDB, no caso, a candidata a prefeita Fátima Paulino. Então é uma cidade que não tem primeiro turno. É importante unir a oposição, porque não tem segundo turno, né? E é importante unir a oposição, porque é a forma de ganhar a eleição. Dividido, possivelmente, nós teremos grandes dificuldades de ganhar a eleição. É o caso de Patos, né? Que nós precisávamos também de fazer esse entendimento com o PSB, porque o candidato lá é o deputado Nabor Vanderlei, né, do PMDB. Então, e outros municípios, como aconteceu agora em Piancó, o prefeito de Piancó é do PSB e ele renunciou o direito de concorrer e apoiou o PMDB na cidade de Itaporanga, aliás, no caso de Itaporanga, né? Então, o ideal para o PMDB a nível estadual seria exatamente essa coligação, o PMDB de João Pessoa apoiar a candidatura de Cida Ramos. Quer dizer, independente de ganhar ou perder, nós sabemos que hoje nas pesquisas o prefeito Luciano Cartacho ele está na frente, mas nós temos aí 70, 80 dias de campanha, não sabemos que isso vai acontecer. E quando você entra numa disputa, não existe eleição ganha antecipadamente, ela ganha depois que se conta os votos. Então eu propugnei essa alternativa. Continuo achando que é a melhor,
alternativa, até porque nós tivemos sucesso na coligação com o governador Ricardo Coutinho em 2014, na eleição dele para governador, né? E as pessoas às vezes falam, não, o governador é difícil, de relacionamento é difícil, mas acontece o seguinte, todas as pessoas têm suas características. Se o governador Ricardo Coutinho tem uma certa dificuldade no relacionamento pessoal, mas nós temos que reconhecer que é um grande gestor, é um grande construtor, é um grande governador para o nosso estado. Ele até faz coisas surpreendentes considerando o orçamento do estado, estrada asfaltada ligando todas as cidades da Paraíba, né? Fazendo grandes obras estruturantes, como foi o caso do centro de convenções, né? E muitas outras obras em todo o estado. Então eu acho que seria o nosso aliado preferencial nessas circunstâncias, né? Mas infelizmente a minha tese foi vencida. Eu gosto de Luciano Cartacho, eu acho uma pessoa de bom relacionamento, mas nós temos que ver o todo, o que é interessante para o partido. O PMDB não pode deixar de ser um partido da importância que é, por ser, a nível nacional, o maior partido do país. Senador Raimundo Lira, 2018, publicamente o senhor disse que ainda vai esperar, vai aguardar, vai ver como a população se comporta, etc e tal e coisa e tal, mas nos bastidores algumas lideranças confirmam que o senhor disse que é candidato e alguns prefeitos já se movimentam em declarações de voto, inclusive. E aí? A eleição majoritária, Fabiano, você sabe que não é uma vontade pessoal. A eleição majoritária é uma vontade pessoal do candidato, mas ela tem que ser respaldada e moldurada por uma decisão da sociedade, no caso da sociedade paraibana, no caso dos eleitores paraibanos. Então, a minha vontade só não prevalece em relação a essa decisão. Se em 2018 o meu trabalho tivesse sido um trabalho consistente, um trabalho produtivo em benefício da Paraíba, e houver o reconhecimento por parte da população paraibana, e eu senti que sou um candidato competitivo para disputar a reeleição do Senado Federal, com certeza eu farei com todo prazer e com toda satisfação. Governo do estado não lhe seduz não a proposta de disputar o governo? Veja bem, o governo do estado aí já é uma coisa diferente. Ninguém é governador porque quer ser candidato a governador. O governador vai ser escolhido, o candidato a governador ou os candidatos a governador, e os principais, pelo menos os dois mais competitivos. Normalmente a Paraíba tem duas forças competitivas. Esses candidatos, eles são escolhidos de acordo com a força dos acontecimentos políticos. É uma coisa que surge naturalmente. Uma candidatura a senador, até porque tem duas vagas, é uma candidatura que você pode construir, sabe? Mas a candidatura a governador, ela não é construída pelo postulante, ela é construída pelos acontecimentos políticos do estado. 13h49, 1h49, Correio Debate conversando com o senador Raimundo Lira. Uma pergunta: o senhor esteve na reunião de ontem com o senador Maranhão e a cúpula do partido? Estive. Deliberando as alianças? Estive, sim. Uma pergunta, senador, que vez por outra surge aqui, um ouvinte, um colega mais antenado com os fatos da política aqui do estado. O PMDB é um partido que no segundo turno apoiou Ricardo Coutinho, tem cargos no governo do estado. E aqui em João Pessoa tem uma discordância aí do partido. Não estaria na hora do partido entregar esses cargos ao governador Ricardo? A condição desse processo, do ponto de vista político, do ponto de vista da aliança, ele é conduzido pelo nosso presidente, o senador José Maranhão, né? Então sempre ele está nos informando do que está conversando, as coisas como estão sendo conduzidas. Então o condutor desse processo é o presidente do nosso partido, até por uma questão de disciplina partidária. Nós temos que conduzir dessa forma. Será a executiva municipal que vai deliberar sobre a aliança? Porque essa é uma decisão da executiva nacional, de que as decisões dos diretórios municipais, desde que não crie qualquer fato ilegal ou antiético,
ela é respeitada pela executiva estadual e pela executiva nacional. O senhor não sonha em presidir o PMDB? Eu acho que é até normal um rodízio de senadores, porque até desde que eu faço rádio, tem só 17 anos, eu comecei com 14, então 31 faz o quê? 16 ou 17? 17. Só quem manda é Maranhão. Quando ele saiu, ele botou o contador. Assim, o senhor não tem vontade não de conversar com ele para ter um rodíziozinho? Vamos fazer um rodízio, tu fica 2, me dê 2 anos. O ano passado, quando houve a recondução do senador José Maranhão, estava havendo uma pergunta inteligente, inclusive. Normal que o senador da República queira também presidir o partido. Estava havendo uma contestação, um grupo minoritário dentro do PMDB estava contestando a recondução do senador José Maranhão. E aí foi quando eu assumi o Senado e cheguei e disse, não, o presidente deve ser o senador José Maranhão, porque é o político do PMDB e até o político paraibano que tem maior currículo em termos de experiência política. Vamos deixar o senador José Maranhão presidir, continuar presidindo, né? E isso foi feito, né? Eu até dei uma carta manuscrita e que o senador publicou essa carta na imprensa, né? E nós estamos aí, logicamente, temos que aguardar o futuro. Se lá tem vontade de presidir? Eu não posso dizer que tenho vontade ou não de presidir o PMDB estadual, porque esse processo não está aberto, né? Hoje o mandatário em pleno exercício do cargo é o senador José Maranhão e, portanto, eu não posso de maneira nenhuma fazer qualquer manifestação ou abrir esse assunto. Fabiano falou da eleição de 2018, tá bom que a gente vai fazendo um ping-pong, a entrevista vai ficando ainda mais interessante. Em 18 nós teríamos teoricamente aí 2 possíveis candidatos, Cássio Cunha Lima e Ricardo Coutinho. Ao Senado da República, seriam os virtuais candidatos ao Senado. Esses 2 nomes que são nomes experimentados, vêm disputando eleições aqui na Paraíba, isso não lhe desestimula a disputar? De maneira nenhuma, porque se existe nada na vida, seja na atividade empresarial, na atividade pessoal, e nada é fácil, né? Não existe nada fácil. Então, isso aí talvez sirva até como um estímulo ao trabalho, né? Então você, no momento em que você acha que as coisas são fáceis, você pode ser surpreendido porque você não trabalhou como deveria trabalhar. Quando as coisas são difíceis, porque tudo é difícil, né? Aí você redobra o seu trabalho, redobra o seu esforço e muitas vezes você tem sucesso. Então eu já estou acostumado com isso, não peguei nada fácil até hoje na minha vida, tudo foi muito difícil, né? Exigiu muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Eu queria saber até que ponto esse processo de impeachment terá um efeito pedagógico sobre o eleitorado e o que é que, se teremos um novo eleitorado mais criterioso, mais exigente nessas 2 próximas eleições. Eu só abri aqui uma brechinha para o deputado Ricardo Barbosa falar, sobretudo o Ricardo está acompanhando lá em Brasília de perto essa questão dos empréstimos, e é mais importante do que nunca que esses empréstimos saiam. A Paraíba e o Brasil estão num momento de extrema necessidade. Nós sabemos da importância de Lira desse cenário. Ricardo Barbosa hoje é o secretário de representação em Brasília, por isso que está aqui acompanhando o senador Lira. Deputado secretário, boa tarde aqui mais uma vez. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, senador Lira, meus cumprimentos. É um prazer renovado poder encontrá-lo mais uma vez. Os cumprimentos ao Wellington, a Vitor, a Aninha, a todos que integram esse prestigiado programa. Eu estava aqui com um carrapicho na garganta, coçando, mas era para me imiscuir nessa questão, assim como na parte política, viu, senador? Como jornalista que sou, né? Mas, né, Fabiano me deu essa oportunidade de dizer aqui de forma renovada, recorrente, senador, o que eu disse semana passada. Eu tive o privilégio de ser entrevistado aqui pelo menino e disse do seu papel, além de dizer, depois destaquei nas minhas redes sociais, do papel do senador Raimundo Lira na condução das demandas de interesse do governo e do povo paraibano, né?
A gente tem tido o apoiamento de vários deputados federais, né, de senadores, mas é destacado o empenho, o diligenciamento, o esmero do senador Raimundo Lira nessas questões. E agora mesmo, quando saímos daqui, temos aí um enfrentamento difícil, tem algumas conduções que estão sendo tomadas em desfavor da Paraíba e do seu povo, né? Nem diria do governo, mas em desfavor do desenvolvimento, do crescimento da Paraíba. Eu já pude externar rapidamente ao senador Raimundo Lira, fruto de uma audiência que tivemos ontem, importante lá em Brasília, e temos a convicção, eu como um agente interlocutor do Estado, mas notadamente o governador Ricardo Coutinho, que está em Pombal, na região de Catolé do Rocha, cumprindo uma extensa agenda de inaugurações de obras, e recomendou-me pessoalmente que procurasse o senador Raimundo Lira, que externasse a ele todas as circunstâncias em que, né, foram evidenciadas algumas restrições a se confirmarem para esse processo de desenvolvimento, de liberação de recursos para o estado da Paraíba, e o senador, já tão logo sair daqui, tenho certeza, porque já houvera nos dito isso, tomará essas providências, né, reforçando aquilo que eu disse aqui a vocês e tenho dito de forma recorrente. Eu acho que um sentimento, sabe, mais intrínseco do cidadão e que eleva, né, a personalidade e a grandeza de postura é o da gratidão. Né? Eu costumo ser sempre muito grato com aquelas pessoas que me têm gestos. O senador Raimundo Lira tem tido gestos, sabe, assim, muito fortes, muito decentes, né? Em favor do governo Ricardo Coutinho, em favor da Paraíba. E em razão disso, Wellington, Vitor e Fabiano, eu não poderia deixar de fazer esse breve relato sem dizer-lhes da minha impressão pessoal, notadamente num instante em que a gente vive essa crise. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu tenho nos bastidores, e eu queria que você confirmasse até para tratar com Raimundo Lira. É verdade que estão colocando uma pedra, forças políticas externas, em empréstimos para a Paraíba? Está existindo isso? Eu recebi informação privilegiada que estaria existindo e que você teria vindo tratar isso aqui pessoalmente com o Lira para ele entrar no meio para resolver com o Michel Temer. É fato? Nós estamos atravessando aí já de algum tempo, né, algumas dificuldades, recorrentes dificuldades de empréstimos que já haviam sido liberados, né, materializados, assinados, com inclusive aporte de recursos às contas do Estado, e de meses para cá, e de alguns cerca de 60, 70 dias, alguns impedimentos têm se interpostos, né, nessas materializações das liberações. O senador Raimundo Lira tem sido constante, né, eu renovo essa afirmação, nas tentativas e nas interlocuções para que esses recursos se confirmem, se materializem aqui na ponta, que é no Estado. E alguns ele já conseguiu, como é o caso daqueles 13 milhões que eu participei da audiência com o ministro da Integração. Aqueles recursos já estão nos caixas, nos cofres do governo do Estado. Outros não, notadamente os que se referem aos empréstimos. Eu queria apenas não externar publicamente essas circunstâncias, até por uma questão de lógica de condução. A gente está num processo de tratativa, né, senador? Então não vamos avançar o sinal nisso, expor esses problemas. Nós temos confiança plena no governador Ricardo Coutinho. E a Paraíba hoje, acho, pelo papel, pela postura que o senador Raimundo Lira tem dedicado ao seu mandato e a essas tratativas, que ele poderá ser o vetor de condução disso. Mas para concluir, eu dizer que, Fabiano, que a gente, né, nesse instante em que felizmente se inicia aí um processo de mudança dos padrões da classe política brasileira, padrões esses estão aviltados, né, com os escândalos recorrentes e conhecidos, né, aqui em Alhures,
e a gente tendo uma eleição que se avizinha, já que você aproximou tanto, o senador Lira é muito focado nisso, ele não escorrega nessas coisas. A gente aqui acolá é que pula um degrau, né? A gente tá aí falando em 16, nem tem a conclusão 16, imagina se ele vai falar em 18. Mas eu deixo aqui a minha torcida pública para que no instante em que a sociedade busca novos padrões de representação da classe política em todos os estágios, seja nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos governos de estado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa e Senado Federal, que num processo que terá 2 vagas para senador e a chapa majoritária governador e vice, um senador com uma desenvoltura, com um talento, com a capacidade, com a honorabilidade, né, do senador Lira. Ninguém viu em tempo algum, nem privado nem público, né, um desenho, por mais um insight, por mais frágil que fosse, ou por mais assim, de oposição que pudesse se parecer da conduta moral, né, dessa retidão de caráter e condução do senador Lira. Então, eu acho imprescindível para a Paraíba que o senador Lira dispute essa eleição em chapa majoritária. Como lamento, por exemplo, que Roberto Cavalcante depois de fazer um mandato como fez, um mandato exemplar, com uma conduta, né, fantástica, um grande parlamentar brasileiro lá do Senado Federal naquela passagem, e depois não teve espaço para disputar uma eleição. Eu espero que isso não ocorra com o senador Lira. Tem a nossa torcida, senador. Muito bem. Senador, agradecer a sua participação, desejar boa sorte nessa reta final da missão. Tenho certeza que vai dar tudo certo, até pelo andar da carruagem. O senhor pode se reportar a fala do deputado Ricardo Barbosa. Neste momento, nosso tempo está chegando ao fim. Dizer que é sempre bom tê-lo e revê-lo aqui no Correio Debate, e abraçá-lo em nome do senador Roberto Cavalcante. Quando soube que o senhor ia ser entrevistado, ligou lamentando porque o senhor está na Paraíba e ele está em Brasília e não poderia estar aqui para dar-lhe um abraço. Forte abraço. Inicialmente eu quero deixar aqui um abraço fraternal do nosso Roberto Cavalcante, que é um amigo, como você bem falou, teve um desempenho muito bom no Senado Federal nos 2 anos em que ele assumiu. Eu tenho o prazer, a satisfação de tê-lo como amigo, né? Ele, a esposa Sandra, muito amiga da minha esposa Gitana. Portanto, realmente eu teria uma satisfação muito grande se ele estivesse aqui para que eu pudesse dar um abraço pessoalmente. Mas as coisas para acontecer em Brasília, Fabiano, tem que ter um planejamento, sabe? Tem que ter uma equipe para trabalhar. Você tem que fazer. Eu sempre gostei de trabalhar com equipe, com pessoas, com descentralização. Então, quando eu recebo um pleito, por exemplo, do governador do estado, do Ministério da Fazenda, tem um empréstimo de 122 milhões que está lá parado, tem um empréstimo de 36,7 milhões que está lá parado, tem um empréstimo de 23 milhões de dólares que está parado. Então, o que é que acontece? Eu mando fazer uma nota técnica de todos aqueles assuntos e põe em cima da minha mesa e vou acompanhando. Hoje, o empréstimo está onde? Está com o secretário-geral do Ministério da Fazenda. Liga para ele. Secretário, e esse assunto aí, como é que vai ser resolvido? Não, vamos mandar para o Tesouro. No outro dia, no Tesouro Nacional. Falo com o secretário de Tesouro, né? Até chegar na mesa do ministro da Fazenda. Aí ele diz: estou assinando agora, senador. Eu digo: liga agora para o governador, tá? Então é um trabalho que tem que ser feito de uma forma planejada e eficiente e constante, né? Não pode ser nada feito de improviso, aquela coisinha de você pegar, mandar uma cartinha de apoiamento. Eu não faço cartinha de apoiamento, eu faço uma ação direta, porque só profissionalizada, né? Então é uma forma que eu adotei, né, de resolver as coisas com a máxima rapidez, com a máxima eficiência e usando o maior número de pessoas colaborando. Como eu falei, graças a Deus, o meu sucesso na comissão especial do impeachment foi porque eu montei uma equipe a melhor que podia ter sido montada, com 12 profissionais da melhor qualificação para me subsidiar, para me ajudar, para me ensinar, né? Enfim, para você fazer as coisas da forma mais eficiente possível. E é assim que eu faço lá. Com relação às pessoas dizem: não, 10.230, isso é um sonho, a duplicação a partir de Campina Grande. Não é um sonho. Toda obra grande tem que começar. Como diz o poeta, toda caminhada começa do primeiro passo. Do primeiro passo. Não é o nome do poeta, rapaz? É lá de Recife?
Então quem começou a duplicação na Paraíba? Foi Raimundo Lira, no outro mandato do Senado. Eu consegui a duplicação do acesso de João Pessoa em direção a Natal, em direção a Recife, até o 80. Depois lutei pela duplicação de Cabedelo a João Pessoa. As pessoas ficavam fazendo brincadeiras. Isso é um sonho. O governo vai deixar de mandar dinheiro para o Paraná, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para mandar para a Paraíba. E nós conseguimos a duplicação. Depois Maranhão continuou esse sonho, porque começou em Cabedelo. Houve um começo, depois houve um início. Depois Ronaldo. Exatamente. Depois Ronaldo. O senhor, como senador, lá em 86. Isso. Aí o poeta Ronaldo. Isso. Deu continuidade aí em Maranhão. Porque a obra, eu consegui a aprovação da duplicação. Ronaldo fez até um acordo, não foi para outra. Eu consegui a duplicação, a aprovação da duplicação, consegui os recursos do governo federal. Aí Ronaldo, combinando naturalmente comigo, foi lá, fomos lá no Ministério do Transporte e assumiu o compromisso de participar com 10% do Estado, que é a menor participação, e assumiu a obra. Depois Maranhão, com esse sonho de duplicar até Campina Grande, começou a duplicação. Fez 60%, Cássio Cunha Lima fez 40%. Então, mas teve que começar. E o senhor tem um sonho que ela chegue lá em nós, lá em Cajazeiras. Exatamente. Então, o senhor começou a dar o primeiro passo. Nós aprovamos esse ano no orçamento, eu fui relator do Ministério do Orçamento do Ministério dos Transportes, aprovamos a maior verba, a maior dotação de uma obra nova no Brasil do Ministério do Transporte. Então, nós temos lá hoje disponível 152 milhões de reais. De 165 foram aprovados. Então aí diz, mas por que a obra não começou? Porque as pessoas apresentavam a obra sem ter projeto. Aí eu fui lutar, aí foi feito o projeto de viabilidade econômica e viabilidade de meio ambiente. Agora foi licitado há 4 meses atrás o projeto executivo, que vai ser concluído, está previsto ser concluído em agosto. Fiz gestões no Ministério da Defesa, aqui envolvendo o primeiro grupamento de engenharia, o general comandante, para que ele assumisse uma parte da obra, porque o grupamento de Piancó, o grupamento de engenharia de Piancó, o batalhão de Piancó, de Caicó, ela tem máquinas, equipamentos e pessoal especializado nisso e que está ocioso. Então eu fui lutar para que o Exército assumisse uma parte dessas obras, e nessa obra o Exército vai começar